Olá, tem uma nova tarifa vinda dos Estados Unidos que promete, olha, abalar o comércio global. E o Brasil? Bem, o Brasil se encontra bem no meio de uma encruzilhada. Parece um nó, né? Mas calma, vamos desatar essa história juntos. E para começar, a pergunta que não quer calar. Afinal, o que o Irã tem a ver com o agronegócio aqui do Brasil? Pode parecer uma conexão meio aleatória, mas eu garanto, essa é a peça-chave de um quebra-cabeça geopolítico enorme. Vamos entender isso melhor. E tudo isso começa, acredite se quiser, com um post numa rede social. Foi ali que a proposta de uma nova tarifa deu o pontapé inicial no que pode virar uma verdadeira guerra comercial, com o Brasil bem na linha de fogo. A ideia é a seguinte: os Estados Unidos querem meter uma tarifa de 25% sobre os produtos de qualquer país que faça negócios com o Irã. É, na prática, uma maneira de apertar a economia iraniana, só que atingindo os parceiros comerciais deles. Só que tem um detalhe muito importante. Por enquanto, isso é só um anúncio, uma ameaça. As regras exatas, os prazos, se vai ter alguma exceção, nada disso está claro. E essa incerteza, por si só, já começa a criar problema. E é exatamente aqui que o Brasil entra nessa história. Agora, vamos entender por que essa política coloca o nosso país numa situação tão delicada, sabe? Basicamente, forçado a escolher entre dois parceiros comerciais gigantes. Olha, pode não parecer um número astronômico, mas o comércio do Brasil com o Irã é bem importante sim. Estamos falando de quase 3 bilhões de dólares em produtos como milho, soja, açúcar. E tem mais, o Irã vende pra gente fertilizantes, um item assim essencial para o nosso agronegócio. Só que esses quase 3 bilhões de dólares são só um lado da moeda. É quando a gente olha para o outro lado da balança que o verdadeiro tamanho do problema para o Brasil aparece. E esse gráfico aqui, ele praticamente diz tudo. É só olhar a diferença de escala. O comércio com o Irã é uma pequena fração do que a gente negocia com os Estados Unidos. Agora imagina só uma tarifa de 25% em cima desse volume gigantesco. Seria um impacto devastador, muito, mas muito pior do que perder o mercado iraniano por completo. Ok, com essa diferença de peso em mente, vamos falar dos impactos reais. O que aconteceria na prática com a economia brasileira se essa tarifa virasse realidade? Bom, o efeito seria quase imediato. Nossos produtos ficariam 25% mais caros nos Estados Unidos, assim da noite para o dia. Setores inteiros como o agronegócio e a indústria seriam atingidos em cheio. Isso não afeta só as vendas de agora, mas também os investimentos futuros. E esse é um ponto fundamental. A simples ameaça de uma tarifa já dá uma freada na economia. As empresas pausam investimentos, reavaliam contratos. O prejuízo começa a acontecer antes mesmo da tarifa existir de fato. Certo. Diante desse cenário todo, o que o Brasil pode fazer? Quais são as jogadas possíveis nesse verdadeiro xadrez diplomático? Basicamente, existem 3 caminhos principais na mesa. O primeiro, partir para negociação direta com os Estados Unidos, tentando conseguir uma isenção. O segundo, levar o caso para a Organização Mundial do Comércio. E o terceiro, que é uma jogada mais de longo prazo, buscar novos parceiros para diminuir essa dependência. A verdade é que a pressão vem dos dois lados. Por um, tem o risco de criar um atrito com os Estados Unidos, se o Brasil não ceder. Por outro, existe a chance de se unir a outros países que também seriam afetados, como a China e países da Europa, e formar um bloco para resistir à medida. Então, como é que a gente acompanha o desenrolar dessa história? Existem alguns sinais, alguns indicadores que vão nos dizer para que lado o vento está soprando. É bom ficar de olho na cotação do dólar e no movimento da Bolsa de Valores. Eles reagem na hora a esse tipo de risco. Além disso, vale observar os contratos do agronegócio e os preços dos fertilizantes. E talvez o mais importante, prestar atenção se as grandes empresas exportadoras começam a anunciar pausas em seus investimentos. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta, né? O que vai pesar mais na balança? A diplomacia ou a economia? A resposta para essa questão vai definir o futuro do Brasil nesse cenário global. E essa resposta, bom, essa ainda está sendo escrita.